427, Udruns. Dificuldade de sobrevivência, classe 5E. Ambiental, inseguro, inseguro. Riscos estruturais. Descrição: um corredor estreito e curto, cheio de saídas para outras salas quase idênticas. O nível 427 é um complexo labiríntico de corredores e salas simplistas, compostos inteiramente de madeira. Embora o nível exale um cheiro forte de podridão, o material de madeira que o compõe não parece capaz de se decompor, nem aparenta estar deteriorado. Os numerosos corredores e salas do nível são em sua maioria desprovidos de mobília, exceto por alguns casos ocasionais de mesas, cômodas e outros móveis de madeira semelhantes. Cada área do nível 427 é vertiginosamente semelhante à anterior, diferenciando-se apenas por pequenos detalhes, como o tipo de madeira utilizada ou a quantidade de luminárias no teto. Além da arquitetura confusa e repetitiva, o nível 427 é atormentado por um zumbido e tic-tac mecânico constantes por trás de suas superfícies. Essa atmosfera emana dos andares inferiores, atrás das paredes e acima do teto, e é acompanhada apenas pelo zumbido silencioso das luminárias no teto e pelo rangido ocasional do piso. Devido ao vazio absoluto do nível, sons, de outra forma tênues, frequentemente se combinam para formar uma atmosfera inquietante, porém silenciosa, que ecoa pelos diversos cômodos. Com poucos indicadores visuais ou auditivos para distinguir os cômodos, a progressão de uma área para outra pode se tornar gradualmente árdua e confusa para os visitantes. O layout repetitivo e confuso do nível 427 é frequentemente agravado por reorganizações aleatórias e não localizadas na estrutura e na disposição dos móveis nas áreas afetadas. Essas mudanças costumam ser sutis, limitando-se a variações no tipo de revestimento das paredes e a adição ou remoção de certas portas. Isso normalmente leva a incongruências significativas no layout do nível, como portas que se abrem em paredes planas ou que não se abrem. Gradualmente, porém, essas pequenas mudanças no layout muitas vezes se agravam à medida que se explora mais a fundo, com alguns cômodos mudando toda a sua estrutura ou se tornando completamente inacessíveis. Acredita-se que essa mudança na arquitetura seja surpreendentemente euclidiana por natureza, já que essas mudanças físicas são atribuídas à maquinaria ou vida por trás de muitas superfícies. Essa teoria é, em certa medida, corroborada pela noção de que os sons de zumbido e tic-tac parecem se tornar mais altos quando ocorrem mudanças na arquitetura. Essa teoria também é corroborada pelo fato de nenhuma entidade ter sido observada no nível 427, apesar de ocasionais sons abafados de criaturas, frequentemente audíveis atrás de paredes. Acredita-se que a mudança estrutural do nível 427 separa inadvertidamente não apenas os andarilhos de potenciais entidades, mas também os andarilhos de outros andarilhos. Não só não há relatos de andarilhos encontrando outros dentro do nível 427, como grupos que entram no nível juntos são frequentemente separados inadvertidamente devido à natureza do ambiente. Uma vez que os indivíduos se separam, parece impossível que se reúnam, já que as rotas exploradas frequentemente mudam e divergem umas das outras. Embora seja uma ocorrência rara, tendo sido encontrada apenas algumas horas após o início de explorações anteriores, há relatos de aberturas de madeira, grades e buracos nas partes inferiores de certas paredes. Eles geralmente aparecem em cantos difíceis de avistar, embora pareçam se formar em locais mais óbvios à medida que os viajantes viajam por mais tempo. Essas anormalidades não têm nenhum tipo de luz por trás, obscurecendo o que está do outro lado. No entanto, é possível escalar algumas dessas aberturas ou buracos se os viajantes encontrarem um grande o suficiente. As áreas atrás.
Inúmeras engrenagens em constante movimento. Atrás desses buracos, encontram-se vastos e estreitos labirintos de vigas de suporte, aglomerados úmidos e coriáceos de isolamento e uma vasta quantidade de pequenos fios soltos. Essa mudança de ambiente é complementada não apenas por um aumento na frequência e no tom do zumbido e tic-tac mecânicos, mas também por um cheiro cada vez mais rançoso de decomposição úmida, quase impedindo a entrada nas partes mais profundas do nível. No entanto, como as partes normais do nível 427 carecem de opções de fuga, muitos viajantes recorrem às fontes de ventilação em busca de liberdade. Embora a maioria desses espaços subterrâneos seja composta apenas pelos vãos entre cada sala, adentrá-los mais profundamente acaba revelando o suposto funcionamento interno do próprio nível 427. Nessas sessões, o zumbido mecânico, antes abafado, é substituído por um tic-tac muito mais alto e intrusivo, proveniente de uma rede profunda de engrenagens de madeira giratórias. Muitas dessas engrenagens desaparecem em fendas ainda mais profundas e escuras do nível. Cada engrenagem gira em conjunto com as outras em sua transmissão, criando um ambiente perigoso, pois frequentemente prendem roupas ou dedos em seus dentes de madeira resistentes. Nada mais foi encontrado além das redes de engrenagens, exceto por pedaços ocasionais de vísceras orgânicas espalhadas entre os dentes de engrenagens distantes. Não se sabe exatamente de onde elas vêm, devido à incapacidade de encontrar outros indivíduos mesmo dentro dessas partes traseiras. No entanto, esses pedaços geralmente desaparecem quando trazidos para fendas mais profundas. Uma vez dentro dessas porções extremamente profundas do nível 427, é quase impossível deixar a intrincada parte inferior de engrenagens e rodas dentadas de madeira, tornando quase inevitável que se prendam pontas de roupas, dedos ou fios de cabelo em seus muitos dentes, uma possibilidade exemplificada pelo fato de que os viajantes precisam se curvar, saltar e rastejar entre os trens de engrenagens. Não se sabe quantas pessoas que entram nesses recessos saem vivas ou ilesas. No entanto, é sempre possível que a dispersão de vísceras seja um indicador suficiente de quantas não retornam. Vários viajantes se sentem tentados a entrar nessas áreas remotas, provavelmente por não conseguirem encontrar uma saída em outro lugar. Aqueles que retornaram simplesmente descrevem a exploração das partes remotas do nível como algo intrinsecamente intrigante, quase como um convite para que se aproximem até chegarem às transmissões de madeira além das vigas de suporte e do isolamento. No entanto, nenhum indivíduo que passou por esse ponto retornou para compartilhar suas experiências ou explicar por que continuou a se aprofundar. Entradas e saídas. O acesso ao nível 427 é feito principalmente pelos níveis 44, 88, 122 e 368, todos os quais contêm portas de madeira que raramente aparecem e que se parecem com as portas de madeira frequentemente encontradas neste nível. No entanto, essas portas desaparecem no nível 427 ao serem usadas, tornando-as impossíveis de usar como saída. Sair do nível 427 tem se mostrado incrivelmente difícil para os viajantes, já que não há saídas conhecidas em suas áreas principais. Em vez disso, os indivíduos só conseguem sair por portas de madeira raramente visíveis, muitas vezes bloqueadas, que levam aos níveis 3, 19, 800 ou 922. Sabe-se, no entanto, que essas portas não aparecem nas áreas equipadas do nível 427, o que significa que aqueles que se aprofundam o suficiente estão quase condenados a não retornar, como frequentemente acontece com muitos.